Olá, então vamos dar sequência ao estudo do filo cordata. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o subfilo tunicata urocordata, que aqui está representado por essa imagem, que é uma imagem de uma sídia colonial. Então, o subfilo urocordata, também chamado de tunicata, em função desse nome aqui ser um nome mais antigo, na verdade ele tem prioridade. Nós vamos manter os dois nomes porque o urocordata vai ajudar a entender quem são os representantes desse grupo, já que o uro tem a ver com essa parte aqui, ó, da cauda da larva de um tunicado. Então, as características, o anotocorda em especial, ela está presente apenas na cauda da larva, certo? Então, o anotocorda é restrito a essa fase, por isso urocordata. Então, vamos manter os dois nomes. Tunicata, nós vamos ver que é porque todos os urocordados, tunicados, possuem uma túnica cobrindo o seu corpo. Nós temos três classes, a classe acidiácea, que é a maior, com o maior número de espécies, taliácea e larvácea. Então, essas duas aqui são animais bastante transparentes que vivem no plâncton. E a classe acidiácea são todos organismos que vivem associados ao fundo, então são bentônicos, geralmente presos ao fundo rochoso, ou alguns também associados a bancos de areia, no fundo do mar. Então, aqui um exemplo de uma larva, que parece um girininho, que é típica aqui da classe acidiácea. Então, olhando os detalhes desse grupo, então são todos invertebrados, então diferente dos outros parentes que nós estudaremos adiante, que são vertebrados, os tunicados são invertebrados. São todos marinhos, nós não temos nenhum representante de ambiente úmido, de água doce, nem terrestre, são todos marinhos. A grande maioria é séssil, ou seja, fica preso ao fundo, ao substrato. Pode ser da forma solitária, como é o caso dessa sídia aqui. Ela é um indivíduo único, então, preso aqui. E aqui uma colônia, então pode ser coloniais. Aqui mostrando, então, que cada pontinho desses é um indivíduozinho e ele se reúne ao redor de uma grande abertura aqui. Então, lembra muito uma esponja, mas não é por quê? Porque o sistema nervoso está presente nas assídias, nos tunicados, não está presente lá nas esponjas. Então, elas têm reações quando tocadas. Então, os que são planctônicos estão representados aqui abaixo. Nós temos aqui exemplo de dolíolos, de salpas, que podem também ser solitários ou estar em colônias. Aqui também um indivíduo solitário, que é um larváceo. Esse indivíduozinho, ele fica coberto por essa túnica gigante aqui. Então, tanto os taliáceos quanto larváceos são bem transparentes, são habitantes do plâncton. Então, todos os tunicados, como o nome já diz, são recobertos por uma túnica. Aqui dá para ver direitinho esse material bem, parece coriáceo aqui, cobrindo o corpo dele. E aqui todo esse material, que contém inclusive espícula nessa espécie, cobrindo todos os indivíduos. Então, a túnica, secretada pela epiderme. Então, nesses grupos aqui, eles têm a epiderme ainda uniestratificada. Tem uma camada, ela é bem fininha, como todos os grupos que nós estudamos até agora de animais. Nós só vamos ter uma epiderme pluriestratificada a partir dos peixes. Por isso, lá nos peixes, a gente já pode chamar de pele. Até aqui ainda é uma epiderme uniestratificada. A túnica, então, que está por fora da epiderme, que foi secretada pela epiderme, ela é feita por fibras proteicas, por fibras de um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato muito semelhante à celulose. Lembra que a celulose está presente lá nos vegetais. Não é celulose, mas é muito parecido quimicamente falando, que é chamada então de tunicina, esse polissacarídeo. E essa matriz aí está presente juntamente com células e lacunas sanguíneas. Então, a túnica dos tunicados é um material vivo, né, formado por células, ela é vascularizada, tem sangue passando dentro da túnica, embora ela esteja então cobrindo externamente o corpo desses animais. Vamos observar aqui o detalhe de uma larva, do estágio larvário de um tunicado do grupo das assídias, uma acidiácea, da classe acidiácea. Então, é na larva que nós conseguimos observar todas as características que nós vimos que são sinapomórficas ou que são diagnósticas para os cordados. Então, aqui está a cauda pós-anal, já que o tubo digestório está aqui. Né? Aqui está a boca, a faringe, aqui está o tubo digestório, então a cauda é pós-anal.
É na cauda que está, então, a notocorda. Ela não está no restante do corpo, apenas na cauda da larva. E é sobre a notocorda que está o tubo nervoso, que se estende anteriormente e forma um gânglio nervoso. Então, quando esse animal sofrer metamorfose, ele vai perder essa cauda, ela vai se modificar, vai desaparecer, e vai desaparecer também a notocorda e o tubo nervoso. Vai sobrar apenas um gânglio nervoso, que eu vou saber que aqui é a região dorsal do corpo desse animal. Vai sobrar a faringe perfurada lá no adulto e o endóstilo. E uma coisa interessante é que está chamando a atenção também da presença do coração. O coração, olha aqui, o endóstilo é ventral, o coração também. Então, é mais uma característica dessa linhagem aqui dos cordados, que são deuterostômios, em que o cordão nervoso dorsal e o endóstilo e o coração são ventrais. Então, esse é um padrão nosso, de nós, vertebrados também. Então, eu já falei das fendas faríngeas e do endóstilo. A notocorda e o tubo nervoso, então, vão ser transformados, perdidos durante a metamorfose. Um pouquinho mais sobre Tunicata sidiácea. Aqui nós temos o indivíduo solitário. Aqui nós temos duas espécies que são coloniais. Vejam, são animais bem bonitos. Nós temos o grupo maior dos tunicados, quase 3.000 espécies descritas. Mais ou menos umas 100 espécies descritas aqui para o Brasil. Então, espero que vocês olhem com bastante carinho para esse grupo. É o grupo que eu estudei a boa parte da minha vida, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, estudando as assídeas. Então, espero que vocês olhem com carinho para esse grupo. São todos animais filtradores. Então, eles vão ter uma abertura, que é o sifão oral, por onde a água vai entrar, vai cair dentro de uma faringe perfurada, e a água vai sair por essa outra abertura, que é o sifão exalante ou atrial. Então, nesse caso, cada um desses indivíduos, ele também vai ter essas duas aberturas, e eles estão unidos, formando uma colônia pela túnica. Esse outro formato aqui de colônia, cada um desses indivíduos é um zoóide, um organismo dessa colôniazinha. Essa aberturinha mostra o sifão oral. Nesse caso, o sifão atrial, ele converge. Então, tem uma única abertura para vários sifões como esse. Então, eles se reúnem numa abertura comum para a saída da água. Aqui, para vocês terem uma ideia como é que é lá no ambiente, as assídeas, aqui tem um exemplo de uma solitária e de uma colonial. Vai mostrar lá no ambiente porque eles chamam em inglês de sea squirt, que tem a ver com seringa, porque elas vão liberar água da cavidade no momento que elas reagem a algum estímulo. Então, aqui no ambiente do costão rochoso, a maré está baixa, então esses animais estão descobertos, estão fora da água nesse momento, que estão as algas típicas de várias rochas. Então, observe então aqui o sifão oral e aqui o atrial. Todo esse material que nós estamos observando aqui é a túnica que cobre então o corpo deles. Vou acelerar um pouquinho para mostrar que elas têm reação, então elas têm sistema nervoso mesmo no adulto. Vai sobrar um gânglio nervoso que vai ficar nessa posição. Então, percebo que ele tem musculatura. E aqui vai mostrar, então, a saída da água. Por isso, eles chamam de seringa do mar, por causa desse aspecto. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de uma assídia solitária. E aqui já mostrando, né, quando a maré vai subindo, vai encobrindo, né, esses animais. Então, eles vão ficar totalmente embaixo da água. Eles são muito comuns na região costeira, tem alguns que são de maior profundidade, mas a grande maioria vive nos primeiros metros na região mais costeira. E aqui, um outro exemplo de uma assídia colonial. Nesse caso, dá para ver direitinho cada um do indivíduo, eles têm um pedúnculozinho, então eles têm um tórax, onde tem os dois sifões, e lá, aquele pedúnculo vai lá embaixo, um abdômen. Aqui, inclusive, dá para ver por dentro, aqui o sifão oral, lá dentro a faringe perfurada. Então, é bem transparente, então a água entra por essa abertura maior e sai, então, pela outra abertura. Entre os dois sifões, aqui vai estar presente, então, internamente o gânglio nervoso. Sea squirt. Então, mostrando como é que a água circula por dentro do corpo desse animal. Ela vai entrar pelo sifão oral, vai cair na faringe, que é perfurada,
as fendas faríngeas típicas, e um cordado. Atravessando as fendas, ela vai sair, então, de ser direcionada para o sifão atrial ou exalante, a saída da água. Como é que essa água circula? Então, cada fenda dessas, ela é circundada, margeada por pequenos cílios. Então, esses cílios ajudam a deslocar a água nessa direção. Então, sifão oral, faringe, atravessa as fendas, sai pelo sifão atrial ou exalante. Para dentro da faringe é lançado muco. Então, olhando numa outra face, aqui a faringe, essa região aqui da faringe, que é o endóstilo. Se eu fizer um corte transversal no corpo do animal, nessa região, eu observo que o endóstilo, na verdade, é como se fosse uma canaleta. Ele lança para dentro da faringe muco, ele secreta muco, e pelos cílios vai sendo direcionado para toda a parede aqui da faringe. Então, esse muco é que vai reter as partículas alimentares. Então, ela funciona como se fosse uma peneira, uma cesta, para reter as partículas alimentares, que vão ser direcionadas para o esôfago, estômago, intestino. Os resíduos vão sair por aqui, ó, junto com a água. Aqui nessa figura dá para ver também o detalhe das gônadas, que vão lançar os gametas também para essa porção finalzinha aqui já próxima à saída, para sair junto com a água. Certo? Aqui mostra também o gânglio nervoso, que é o que sobra depois da metamorfose da larva. Então, no adulto, isso é parte do sistema nervoso central. Então, o que a assídia se alimenta? Então, ela é filtradora e, basicamente, se alimenta de partículas que estão em suspensão na água. Parte do zooplâncton, então, protozoários, por exemplo, fitoplâncton, como as algas, microalgas. Então, já falamos do caminho, né? Sifão inalante, oral, faringe perfurada, e aí sai aqui a água por aqui e o alimento segue o tubo digestório. Então, o tubo digestório completo. As trocas gasosas, a respiração imunossídia. No momento em que a água estiver passando pela faringe, especialmente por essa região da faringe, que a parede é bem fininha, então já ocorrem as trocas gasosas. Então, da água passa para a parede da faringe o oxigênio, acaba retirando então o gás carbônico. Essa parede da faringe ela é bem vascularizada. Embora não tenha vasos sanguíneos típicos como os nossos, esses espacinhos, essas fendas, entre as fendas, ele funciona como lacunas por onde o sangue circula. Então, ele consegue fazer trocas gasosas nesse momento. Aqui mostrando um pouquinho, um experimentozinho feito em aquário, colocando então o corante vital na água, por meio do sifão inalante, oral. Percebo que vai passar por dentro da faringe, como ela é furadinha, a água então carrega esse corante pelo sifão exalante ou atrial, para fora do corpo dela. Certo? Então isso aqui foi feito em aquário. Lembre que lá nas esponjas era diferente, lá a água entrava por poros e saía pelo ar, pelo ósculo. Aqui não, aqui ela entra por sifão e sai por um outro sifão. Certo? Então, esse é um experimentozinho típico aí que foi feito para mostrar esse momento. Uma coisa bem interessante nas assídias é a circulação sanguínea. Então, diferente dos vertebrados, os tunicados, eles possuem um sistema circulatório do tipo aberto. Então, o coração é ventral, como nos vertebrados. Possui vasos. Só que, de momentos em momentos, esse sangue sai dos vasos e vai penetrar lacunas na túnica, na faringe. Então, ele não fica o tempo todo dentro dos vasos. E dessa forma, para poder, imagine o sangue sendo lançado lá para a túnica, como é que ele vai retornar? Então, isso vai acontecer da seguinte forma. O coração vai bombear sangue numa direção, a cada 3 a 5 minutos ele para de bombear naquela direção, e bombeia na direção oposta. Então, esse fluxo bidirecional é único no reino animal. Em nenhum outro animal foi observado esse padrão do sistema circulatório sanguíneo. Então, fluxo bidirecional. Então, sistema aberto, bombeia sangue para um lado, bombeia para o outro. E assim ele consegue recolher o sangue, por exemplo, que foi lá para a túnica. Esse sangue, ele contém alguns tipos celulares e ele consegue acumular em alguns tipos de células que estão presentes no sangue,
alguns elementos que lá no oceano, eles são elementos traços, tem bem pouquinho. Eles acumulam em altos níveis dentro das suas células, especialmente de vanádio, que é um metal pesado, de ferro, também de nióbio, de titânio. Então, é um grupo bem interessante, porque, pelo que eles estudaram até agora, esses elementos não ajudam no transporte de gases. Eles estão presentes no sangue, mas, basicamente, os gases vão dissolvidos nesse sangue. E esses elementos podem se acumular, especialmente próximos à túnica. Então, o que tem se considerado mais provável é que eles ajudem a evitar, por exemplo, predadores, patógenos, como se fosse uma forma de defesa das assídias, certo? Então, esses altos níveis aí desses elementos que no mar, eles são elementos traço, né, praticamente não tem, e tem grandes quantidades no corpo das assídias. A excreção, então, o produto que é lá do metabolismo celular, como outros organismos que são, animais que são aquáticos, as assídias, elas liberam principalmente na forma de amônio, especialmente pela parede da faringe, que é por onde a água passa e já leva embora amônio. Mas qualquer parte do corpo que seja mais fininha pode, então, excretar a amônio. Não tem nenhum órgão especializado, como vocês viram lá, metanefrídeo, protonefrídeo, glândula antenal, não tem nada disso. Ela simplesmente lança para a água do mar e esse produto é lançado embora. Algumas espécies da assídia têm algumas vesículas que elas podem estocar resíduos metabólicos. E só que eles convertem esse amônio em outros cristais para que eles não sejam tóxicos para o organismo. Mas isso são algumas espécies apenas. E, como as assídias são todas marinhas, elas não vão enfrentar aquele problema que ocorre lá nos animais de água doce. Tá? Então, assídias todas marinhas, e elas não vão, então, precisar se livrar de excesso de água, já que não tem aporte de água para dentro das suas células. O sistema nervoso está presente, como eu falei, lá na larva ele está presente na cauda. Quando sofre metamorfose, vai sobrar apenas um gânglio nervoso, que se localiza aqui entre os dois sifões. Então, as assídias, elas vão responder sim ao estímulo. Então, aqui mostra elas fechando o sifão oral, principalmente. Então, tem toda uma musculatura associada nessa abertura aqui. Inclusive, se tiver algum alimento, partículas muito grandes, ela tem os tentáculos nessa região que ela expulsa para fora. Ela não vai deixar entrar na faringe. E aqui mostrando aspectos da reprodução. Então, as assídias são monóicas ou hermafroditas, todas as espécies conhecidas são assim. As gônadas se desenvolvem normalmente em épocas diferentes, né, a masculina e a feminina, para evitar a autofertilização, e elas passam por um estágio larvário. Então, todas as espécies de assídia conhecidas sofrem metamorfose, então passa pelo estágio de larva, que é essa larva girinoide, que tem essa cauda típica, e vai sofrendo, então, um processo de reabsorção dessa cauda. Então, no adulto ela vai desaparecer e ela assume essa postura aqui, com sifões voltados, então, para a coluna d'água e presas, então, ao substrato. Aqui temos alguns exemplos de colônias de assídias, de diferentes tipos. Nesse caso, os indivíduos são unidos apenas por um estolão de túnica. Nesse caso, eles estão unidos lá pela base só, mostra direitinho os dois sifões de cada indivíduo. E aqui mostrando que os indivíduos se reúnem onde só o sifão oral é visível, e eles mandam por canais até uma abertura cloacal comum. Nesse caso, para a colônia se desenvolver, ocorre o processo, então, de brotamento. Então, o primeiro indivíduo veio lá da metamorfose da larva, e aí eles começam a brotar, fazer outros clonezinhos para crescimento da colônia. Aqui uma imagem rapidinho, mostrando um pouquinho do processo aí de metamorfose, então, da larva. Então, um vídeo que foi feito, observando ao microscópio, então, que mostra a reabsorção da cauda. Lógico que esse vídeo foi acelerado, né, para vocês poderem ter essa noção, isso não é tão rápido assim, mas mostrando, então, como vai ocorrendo, então, essa transformação da larva girinoide em um adulto, que tem aquele aspecto típico lá, que parece, então, um saquinho, né, 3 bolsinhas. Temos lá a túnica, a parede do corpo, e dentro, então, uma faringe perfurada. Bem característico aí dos tunicados do grupo das assídias. Então, só para dar essa ideia de que realmente ocorre esse processo aí de metamorfose. Aqui mais algumas espécies, só para dar uma ideia, que
é uma espécie do grupo dos Didelminídeos, da família Didelminídea. Ela tem espículas calcárias na túnica, por isso que ela é branquinha, mas perceba que é verde por dentro. Então, no caso aqui, é uma espécie de Didelmino mole que abriga algas aqui dentro, por isso que ela é verde. Só para dar alguma ideia aí também desse grupo. Então, uma colônia, então, vários indivíduos reunidos, e essas aberturas aqui são as aberturas cloacais. E aqui, uma outra espécie da Sídia colonial também, do gênero Botryllus, é uma espécie bem estudada. Aqui mostra, então, a abertura oral de cada um dos indivíduos, e todos convergindo para essa abertura cloacal comum. Então, a água entra por essas aberturas pequenas e de vários indivíduos sai por essa abertura maior. Esse pontinho escuro aqui mostra, então, o gânglio nervoso que está presente no indivíduo adulto. Então, aqui uma colônia do Botryllus, uma outra família de assídia. Certo? Então, as sídias são bentônicas, de fundo, com aquela característica típica que nós vimos. Só para dar uma ideia, aqui nós temos alguns exemplos dos taliáceos, aqueles planctônicos, as salpas, os dolilos, só para vocês terem aí um pouco da noção como é que eles são. É um grupo que tem bem menos espécies, menos representativo, mas formam grandes colônias que pode, de vez em quando, né, se romper, e aí libera esses conjuntos aqui de indivíduos. Aqui são as salpas. Eu vejo cada um desses é um indivíduo. Aqui ele está, na verdade, observando de forma invertida. Aqui embaixo aqui está o sifão, aqui, né, os sifões, e aqui essa parte escurinha que está vendo é um pedaço do tubo digestório. Certo? Então aqui uma colônia de uma salpa, aqui os sifões, dá para ver aqui nessa parte. Essa região aqui, um pouquinho mais opaca, é onde está o endóstilo. Então quando elas se desmancham, não vai juntar de novo. Então cada um desses pode brotar e fazer outros indivíduos. No caso aqui, as salpas. Aqui tem um dolíolo, que é do mesmo grupo, os taliáceos. Para mostrar, ele tem esse formato mais de barril, um sifão está aqui e outro está no sentido oposto, então um pouco diferente das assídias. E aqui nós temos aqui as duas fileirinhas só de fendas. Certo? Então aqui é um exemplo de um dolíolo, e também é um organismo do plâncton. Aqui é uma colônia de um outro taliáceo. São colônias bem grandes. Então, aqui não tem um mergulhador do lado para dar uma noção, mas elas podem atingir vários metros. Tá? Então, são vários indivíduos ao redor dessa grande cloaca aqui, essa grande abertura. Então, eles se deslocam na coluna da água, por isso são ditos animais do plâncton. Esses são os pirostomos. E uma salpa mais de pertinho para mostrar aqui o processo de filtração nesse grupo. Tá? Então a salpa, uma das aberturas está aqui. Aqui dentro dá para ver direitinho a fileirinha de fendas, que é por onde ela filtra, retém o alimento. Tá? Então, um sifão aqui, mostrando o detalhe de uma salpa. E finalmente o último grupinho, dentre os tunicados. Então, larvácea é um indivíduo solitário que tem uma grande túnica, ele tem essa cauda que se mantém no indivíduo adulto. Por isso o nome do grupo é larvácea. Nesse caso, a cauda mostra, então, o movimento da própria túnica junto, e ao invés dele reter o alimento dentro dele, do indivíduo, ele retém o alimento na túnica. Então, a túnica que serve como uma rede para reter o alimento, então, os larváceos também são do plâncton. Tá? Então, aqui nós temos, finalizando essa parte dos tunicados, certo? Então, para fechar aqui, lembrando direitinho, as assídias representam, então, as assídias é o grupo maior dentro dos tunicados. Essa conformação bem típica, então, a túnica, uma parede do corpo que é muscular, e esse saquinho aqui, que é a faringe perfurada, como se fossem 3 saquinhos um do outro. Tá? Então, todos filtradores, lembrando que o adulto, no geral, então, não tem todas as características do cordado, por isso que por muito tempo não se sabia nem qual era a posição filogenética desse grupo, dos tunicados.
Eles só consideraram, então, parte de cordata quando descobriram o estágio larvário. Tá? Então, essa aula fica por aqui. Falta ainda falar um pouquinho sobre os cefalocordatos. Até a próxima!